Oi de novo! Bom, eu falei que eu vou participar do programa Au Pair e agora eu vou explicar um pouquinho do que é. Eu sei que a maioria das pessoas, quer dizer, eu achava que a maioria das pessoas já sabia, mas quase todo mundo que eu falo que eu vou ser au pair me pergunta o que é isso. Então, eu vou explicar de novo. Au pair é um programa de intercâmbio que eu vou para casa de uma família em outro país e fico por lá pelo tempo que for do programa. No meu caso vai ser 1 ano. E eu vou para lá para cuidar das crianças. Por que intercâmbio? Porque a ideia do intercâmbio é que você vá para a casa de alguém e que alguém dessa família venha para sua casa. O que não está acontecendo, só eu estou me deslocando. Mas enfim. Bom, eu vou falar um pouco de como foi o processo exato. Ah, importante ressaltar. Eu não estou indo para os Estados Unidos, como a maioria das meninas que eu vejo, pelo menos nos blogs. Eu escolhi para a França porque eu me identifico mais com a cultura, com o país, enfim. Bom, tudo começou em abril. Eu decidi que eu precisava trocar de ares, estudar um pouco mais. Eu já tinha estudado francês antes, mas eu já tinha esquecido muita coisa. E eu queria realmente pegar firme, estudar tanto francês quanto inglês. Porque, né, mesmo indo para a França, é totalmente possível falar inglês, porque na escola que eu vou estudar francês tem muitos intercambistas. Então a gente consegue falar inglês também. Então, em abril, eu tô olhando pro lado porque a minha cola tá aqui. Eu fui na agência, eu fiz pela CI, e eu cheguei lá e falei, eu quero ser uma au pair. E aí a moça que me atendeu perguntou como é que é o meu idioma, eu disse que eu queria ir pra França, ela disse que ela nunca tinha feito um processo desses, mas que ela ia me ajudar. Bom, a gente começou a fazer, ela me entregou a lista de documentação e o application. Eu acho, eu não cheguei a ver o application dos Estados Unidos, mas deve ser alguma coisa meio parecida. Bom, em 2 semanas eu tinha preenchido. Ah, e ele é manual. Ele é diferente dos Estados Unidos porque eu sei que as garotas têm que preencher e tudo. O da França não. A gente faz tudo manual. E tudo em francês, óbvio. Eles escaneiam, mandam para o escritório da agência aqui no Brasil e aí passam para uma agência, no caso, a Au Pair, que é a mesma que a Elizabeth está fazendo dela. Elizabeth, um beijo, gente. Elizabeth é uma linda, que eu assisti um vídeo esses dias, me deu a maior motivação do mundo, porque ela também tá perto do embarque dela. E aí, a gente uma se apoiou na outra, viu que faltava uma para concluir o processo, e agora eu acho que nós podemos ser grandes amigas lá em Paris. Bom, continuando. Em maio, os meus documentos chegaram até Paris e eu fiquei online no nosso processo, que significa que eu estou pronta para ser escolhida por uma família. Mas a gente não tem acesso a esse programa. Eu simplesmente recebi o ok da agência de que o meu perfil está online e tenho que aguardar uma família entrar em contato. Isso pode levar semanas, meses. Para a maior sorte do mundo, no dia em que o meu perfil foi online, eu fui escolhida por uma família. E aí eu recebi o dossiê, que são os papéis, como se fosse o application da família. Li tudo, achei incrível, mandei um e-mail para a mãe da família dizendo que eu gostei muito deles também e que a gente podia marcar um Skype. No comecinho de junho, a gente marcou o nosso Skype. Eu conversei com a mãe da família, as crianças acho que já estavam dormindo naquela hora. E a gente conversou não muito tempo, acho que uns 10, 15 minutos. Ok, é isso? É isso. Os franceses, diferente dos americanos, eles não são tão, assim, não é exigentes, mas eles não são tão bitolados no sentido de que eles precisam perguntar tudo, e nem eu também. A gente conversou basicamente assim o que realmente interessava, que era um pouquinho da rotina, quais iam ser as minhas obrigações reais, assim, como era a casa, como era a cidade. Eu fiz a minha apresentação também, pronto. Aí no dia, uma semana depois, a gente já tinha dado o ok para as nossas agências, a Au Pair já tinha conversado com a CI e elas tinham dado o ok, então tudo bem, fechamos. É um conhecido match que dá nos Estados Unidos. Daí, um pouquinho tempo depois, acho que uns 2 dias depois,
a gente já trocou e-mail para combinar a data. Combinamos que eu iria no final de agosto. Daí eu já sabia mais ou menos a data, comprei as passagens e fiquei esperando a minha documentação de chegar de Paris. A gente precisa de um documento que chama Accord de Placement, que é tipo o acordo de trabalho, porque o nosso visto, querendo ou não, é de trabalho, não só de estudo. Daí os papéis chegaram no dia 18 de julho e eu já dei entrada no dossiê do Campus France, que é o processo necessário antes de pedir o visto no consulado. O Campus France é uma entidade que organiza todos os papéis, faz toda a documentação para ter certeza de que você não vai bater no consulado 1000 vezes e ter que ficar retornando. Então o Campus France faz todo esse processo, daí quando acaba, você pode ir para o consulado. A minha entrevista pré-consular, que é a entrevista do Campus France, foi no dia 25 de julho, na semana passada. Não, já faz 2 semanas. Conversei lá com uma francesa, eles marcaram uma aliança francesa do centro de São Paulo. Eu não disse onde eu moro, gente. Eu moro em Osasco, é uma cidade pertinho de São Paulo. Enfim, continua. Daí a gente teve a pré-entrevista, a gente conversou bastante, ela me perguntou quais eram os meus objetivos, as minhas motivações, por que eu queria, o que isso tinha a ver com a minha vida, porque eles querem entender se você é uma maluca ou se você realmente gosta de criança, quer realmente passar um ano fora, qual é que é a sua? É isso. Porque no dia que você vai no consulado, não tem entrevista. Você vai só para levar os documentos. Eu fui no consulado faz 2 dias, foi na segunda-feira dessa semana. E o meu embarque é na semana que vem. O meu tempo ficou um pouco apertado, porque é difícil marcar entrevista no consulado. Apesar de eu ter me adiantado e marcado antes da entrevista pré-consular, ainda ficou meio apertado. Mas vai dar tempo. A moça disse que eles precisavam de 10 dias úteis, eu tenho 8 dias. Ela disse que não é nada assim ruim e que provavelmente vai dar certo. E se não for dar certo, no comecinho da semana que vem eu já vou ficar sabendo que meu visto não vai sair, daí eu já consigo atrasar minha passagem uns 3 dias. A princípio, eu vou no dia 24 de agosto, também conhecido como domingo que vem. Bom, então esse foi o processo da minha candidatura de au pair. Foi bem rápido, realmente, meninas. Se você quer ser uma au pair, não ache que é uma coisa de 3 meses. Apesar do meu ter acontecido em 4 meses, o ideal é que você tenha de 6 a 8 meses para se preparar, porque eu tive sorte de uma família entrar em contato, mas podia ser que não tivesse acontecido. Eles podiam ter demorado 3 semanas, 1 mês, ou eles podiam ter entrado em contato e eu não ter gostado, demorar para achar uma família que eu quisesse. É que assim, deu a sorte de a gente realmente se entender. A gente não fez muitas perguntas porque, na minha opinião, é assim. Eu tô indo para cuidar das crianças por 1 ano. Gente, pode ser que essa família seja uó, pode ser que eles sejam difíceis, mas toda família é difícil, né? Nenhuma família nunca vai ser primeiro a sua. A gente tende a ficar melhor com a nossa família, porque afinal a gente foi criado junto. Mas, de qualquer jeito, eu espero que dê tudo certo. Acho que a gente consegue resolver bem os problemas. É 1 ano só, não é o resto da vida. Eu tô lá realmente para intercâmbio, é importante. Eu vou ser a terceira au pair deles. Então eles já estão meio acostumados, acho que com o esquema. Eu nunca fui au pair, vai ser bem diferente, inclusive morar na casa de outra pessoa e cuidar das crianças. Eu não tenho irmão, mas eu adoro trabalhar com criança. Eu sou professora de crianças e chefe de escoteiras. Então é isso. E provavelmente esse foi o motivo de eu ter sido escolhida. Porque eu sou chefe de escoteiras e 2 das 3 crianças que eu vou cuidar são escoteiras. A outra só não é porque ela ainda é nova, mas acho que quando ela completar a idade ela também vai ser. E eu acho que a mãe da família levou isso em consideração. Então, rapidamente sobre a minha família. É um pai e uma mãe, uma menina de 11 anos, um menino de 9 e uma menina de 5. Eu, óbvio, não vou falar o nome deles aqui, então eu sempre vou me referir à família que eu vou morar como o pai, a mãe, a mais velha, a mais nova e o menino, tá bom? Bom, então, até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre... já?
Eu vou falar sobre os presentes pra minha família, porque afinal, o meu embarque tá próximo. Eu demorei realmente pra começar a fazer os vídeos, mas agora eu senti a necessidade, porque, gente, precisa desabafar. É difícil. Os sentimentos estão aqui no meu coraçãozinho, e aí? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem, ou não, nem sei se tem alguém assistindo mesmo. E é isso. Um beijo. Até logo.